A paz do Senhor, amigos e irmãos que estão me ouvindo nesse vídeo, eu saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nesse vídeo eu vou contar para vós um testemunho de bênção, de uma vida que foi salva, né? Vou contar o testemunho de um amigo que nos deixou em outubro de 2025, mas nos seus 8 últimos anos de vida ele conheceu a Jesus, se converteu e saiu das trevas para a luz. Ele foi um feiticeiro a sua vida inteira, né, por tradição familiar até, e conheceu o Evangelho de Jesus Cristo, né? Mas antes de eu abrir para ler o versículo sobre esse testemunho, eu peço também para os irmãos que compartilhe esse vídeo, deixe um like, né? Inscreva-se, se não é inscrito ainda, porque aqui na plataforma a gente não pede oferta, né? Não, pessoas assim como eu não costumamos pedir dinheiro nas telas, oferta. A oferta que você pode dar é o like, entendeu? É a melhor oferta que podemos receber, porque isso ajuda bastante o canal. Bendito é o nome do Senhor e aleluia. Então, vou abrir a palavra de Deus, né, para ler o Evangelho de João, no capítulo 3 e versículo 5. E assim diz a palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 5. Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, né, irmãos, vou contar hoje esse testemunho, mas todo testemunho, toda mensagem que nós entregamos sempre tem que ter pelo menos um versículo da palavra de Deus, porque estamos aqui pela palavra de Deus. Bendito é o nome do Senhor e aleluia. Então, né, creio que os irmãos, alguns, né, já viram o meu testemunho, por exemplo, né? Tenho meu testemunho nesse canal, também tem o título, né, Vivo pela misericórdia de Deus. É só procurar nos vídeos, tem esse meu testemunho de vida. Mas o testemunho que eu vou trazer é desse amigo meu que em alguns lugares eu contei esse testemunho e impactou muitas vidas, né? Muitas pessoas glorificaram e se maravilharam com esse fato que aconteceu. Então, né, irmãos, né? Quando eu tinha 17 anos de idade, eu já estava com a minha esposa, já recém, primeiro ano, nós tínhamos as nossas gurias mais velhas, bem pequenininha na época. Eu estava na época de quartel, eu não arrumava trabalho, né? Mais ou menos isso, né? Isso foi ali no ano de 2002, no caso, né? E então o que acontece? Para melhorar o entendimento sobre esse testemunho, né? Eu sou gaúcho de Viamão, nasci bem no centro de Viamão e moro na cidade de Viamão, aqui no Rio Grande do Sul, minha vida inteira, né? Sairei daqui o dia que o Senhor me tirar e me enviar para outro lugar, né? E o que aconteceu então? Eu morava numa periferia de Viamão na época, num bairro chamado Lomba do Sabão, e eu saía de lá e ia passar a semana na zona rural de Viamão, num lugar chamado de Boa Vista. Eu ia então para trabalhar, para buscar sustento para o lar. A crise de desemprego estava terrível naquela época. E nessa feição aí, eu ia com meu tio lá para trabalhar nas lavouras, né? Conheci um amigo com o nome de Pedro Moacir, né? E então esse amigo fez praticamente parte da nossa vida depois, né? Porque tudo bem, ele teve um namoro uma certa época com uma familiar minha, que eu não vou dizer que familiar porque
né? Não poderia eu, né, revelar aqui coisas da vida das pessoas que não é certo, né? Mas o que aconteceu? Aquele namoro ali não deu muito certo, né? E o que aconteceu? Mas ele continuou sendo nosso amigo, amigo da família, era amigo meu, amigo do meu tio, amigo das minhas irmãs, dos meus cunhados, amigo do meu primo Mateus lá, que sentiu a falta dele até quando ele partiu para a glória do Senhor, né? E o que aconteceu então? Nessa época eu era desviado da casa do Senhor, né? Mas eu ia voltar um dia para os caminhos do Senhor. E o que aconteceu desde aquela época ali, todos os anos, quando era época de Páscoa ou de Natal, dava filmes bíblicos na televisão. E eu me lembro que o Moacir lá em casa olhava esses filmes do início ao fim. Aí nós notamos daí, né? Olha que coisa interessante, cara, né? A minha família falava, parte da minha família, que ele nunca ia se converter, porque ele pertencia à feitiçaria desde quando nasceu. Foi oferecido aos espíritos, aí quando ainda era bebê, né? Foi feito rituais no nascimento dele, e cada vez que ele ficava bêbado lá entre nós, nós éramos tudo desviado, tudo ímpios na época. Cada vez que ele ficava bêbado lá entre nós, ele dizia que era filho de uma entidade com o nome de Bará e nunca ia deixar de ser filho dessa entidade, né? Às vezes, teve vezes que ele disse que iria lá para baixo até, entendeu? Junto com o seu senhor da sua vida, que era aquela entidade ali. Então não se via chance nenhuma de conversão dele. Mas eu achei estranho quando ele tinha curiosidade em olhar os filmes bíblicos. Quando aparecia alguns crentes conversando sobre as coisas de Deus e ele estava na volta, ouvindo. Ele tinha uma certa curiosidade. Eu fui o primeiro que notei até. Eu disse, o Moacir, ele tem uma curiosidade de conhecer o Deus dos crentes. E aí o que aconteceu, né? O tempo passou, eu lutava contra o vício do cigarro na época, precisava casar com a minha esposa para voltar para a casa do Senhor e essa luta durou anos, né? E então quando eu tinha 27 anos de idade, ali no ano de 2012, eu consegui voltar para os caminhos do Senhor, me tornei obreiro na casa de Deus, comecei a pregar, glória a Jesus Cristo e aleluia. E então que aconteceu? Uma vez, numa parada de ônibus, o Moacir disse para minha esposa: eu vejo muito crente não dando bom exemplo, entendeu? Não vivendo o que pregam. Mas se o Gugu, né, me convidar, a esse eu vou ir no culto, assistir o culto dele, se ele me convidar. Aí eu vou te explicar quem é Gugu. É o presbítero Anderson Gabriel que está falando com vocês. É o meu apelido de infância da minha família. Os mais íntimos, né, chamam de Gugu, no caso. Meu apelido desde criança. Sempre achei um absurdo. Meu nome não é Gustavo, não é Augusto, é Anderson Gabriel, mas pegou esse apelido desde gurizinho pequeno, desde muito criança, né? E então, o que aconteceu? Aí eu mesmo achei, não, isso aí é papo dele. Eu achei assim, isso aí é ele falando alguma coisa para agradar a gente. Aí um dia fui lá, eu ia pregar na Lomba do Sabão num domingo à noite e convidei o Moacir. E ele cumpriu com a sua palavra. Foi e visitou aquele culto, que estava uma benção. Mas ele ainda não se converteu. Ainda não tinha aceitado Jesus naquele dia, né? E o que aconteceu então? O tempo passou, eu saí das Assembleias de Deus e fui para aquele período que eu fiquei 5 anos fora das Assembleias de Deus e numa denominação com o nome de Casa de Oração, né? E ali pelo ano de 2017 eu resolvi fazer culto em casa, no lar, bem na região onde eu moro, né? As bandas do Passo do Vigário, né? O que aconteceu? O meu culto que eu fazia assim era
resolvi fazer pela direção de Deus, faça culto 6 meses em casa, um domingo sim e um domingo não, às 9h30 da manhã. A gente fazia os cultos, eles terminavam às 11h30 da manhã, porque era uma bênção esses cultos. E aí, o Moacir, esse trabalhava lá na Boa Vista numa oficina. Trabalhava de segunda a sábado, das 7 da manhã às 7 da noite. Domingo ele estava de folga. E então o que aconteceu, né? A igreja essa que eu estava era casa de oração, igreja casa de oração, cujo pastor presidente era o pastor Jorge Machado, né? Pastor Jorge Machado e o Moacir foram dois que vieram em todos esses cultos de domingo de manhã. Não faltaram nenhum, né? E então, o que aconteceu? Passou aqueles 6 meses, aí dentro daqueles 6 meses, houve então um batismo, né? E o Moacir nasceu de novo, se batizou dentro daquele período. Eu me lembro que no dia que nós levamos ele para o batismo, nós fazíamos ali no Lago Tarumã, em Viamão, né? Ele mais um outro jovem, com o nome de Jonathan, também se batizaram nesse dia. E depois nós viemos para casa. E então um homem bêbado na parada, com uma fúria demoníaca, me xingava tanto, me atacou, me chamava de demônio na parada. E aí aquele dia nós vimos a fúria de Satanás contra a minha vida por ter levado uma alma para o batismo. E uma alma que pertencia à feitiçaria. Que loucura, hein? E então, o que aconteceu? E eu na parada lá dizia ainda, por favor, ônibus, vem de uma vez. E o pessoal que estava ali comigo ria, né? Porque o bêbado esse só ameaçava, mas não se botava nunca. O Senhor estava segurando ali, né? E eu também, né? Me assegurando também para não acabar ressuscitando o velho homem, como as pessoas sabem, né? Porque, pô, os desaforos daquele homem bêbado ali, ó, falando para mim, eu não fiz nada para ele. Ele olhou para mim e soltou todo o ódio que ele tinha, né? Que loucura, né? Mas era isso, era o diabo, né? Furioso porque uma alma foi tirada do reino dele. E então o que aconteceu então, né? O Moacir então se batizou, se tornou membro da igreja Casa de Oração, se tornou dizimista fiel, se tornou então um tipo de obreiro que convidava pessoas para ir no culto, né? E então o que aconteceu então? A gente passou aqueles 6 meses, eu encerrei os meus cultos em casa. Parece que era só para isso daí mesmo. E aí ele e a minha família, todos nós passemos a ir junto lá na Monte Alegre, na sede da igreja. Lá tinha culto nos domingos, às 6 horas da tarde. E aí o Moacir, como trabalhava muito, ele podia ir um domingo sim e um domingo não. Porque um domingo ele tinha que reformar a casa dele e no outro domingo ele deixava completamente livre para ir à igreja. Prosseguiu o costume, um domingo sim e um domingo não. E então, e aí nós pegava o ônibus aqui na faixa, né, na RS 040, ele vinha lá da Boa Vista, todos nós se encontrávamos no mesmo ônibus, de tão pouco ônibus que tem na zona rural de Viamão. O mundo inteiro vai saber disso agora, né? Né? Não era a intenção, né, entregar isso, né? Mas é a verdade, né? Não adianta a gente esconder as coisas, né? Bendito é o nome do Senhor e aleluia. E então o que aconteceu? O tempo passou, Moacir ficou firme ali naquela igreja, naquele ministério, e eu disse, agora eu vou me despedir. O Senhor vai me tirar desse ministério e me levar para um outro lugar. Aí o Moacir, mas não, mas tu não pode sair. E aí reclamava também lá pro pastor Jorge, lá pros guris, mas não. Mas aconteceu. Eu peguei e saí daquela denominação, né? Porque mais tarde eu ia voltar para as Assembleias de Deus, né?
E o Moacir ficou firme lá. E aí o tempo passou, né? Eu me lembro que ainda antes de eu sair de lá, nós tivemos um trabalho um pouco para a libertação dele da feitiçaria. Ele tinha muitas correntes, muitas coisas que pertenciam à sua antiga religião. E ele disse que quando uma pessoa saísse dali, tinha que devolver essas coisas lá. Que não tinha problema nenhum ele sair da religião, mas tinha que devolver tudo que pertencia à religião. E o pai de santo, o sacerdote daquela religião, apenas diria: é contigo e com as entidades. É eles que vão te castigar por sair daqui. Mas, detalhe, o pai de santo dele tinha morrido. E então tinha ficado o irmão desse pai de santo, que ele nem sabia onde morava. E aí o pastor Jorge falou: pô, mas se tu continua temendo essas coisas é porque continua crendo, mas não pode ser assim, não. Joga tudo fora essas coisas e deu. Ah, mas como ele era um homem muito direito, mas será que não seria roubo não devolver? Mas a pessoa que seria o antigo dono daquelas coisas já tinha morrido. Então, não sei como Moacir resolveu aquele problema ali, mas ele se livrou daquelas guias, daquelas correntes e prosseguiu como cristão, né? Então ele fazia culto um domingo por mês na casa dele, lá na Boa Vista. Uma vez eu fui visitar, outras vezes eu não pude ir, e ele vivia convidando os vizinhos lá. E o que que aconteceu daí? Ele ficava muito triste que ninguém ia naqueles cultos lá. Um dia, o que que aconteceu? Ele já com 65 anos de idade, já fazia 8 anos que servia ao Senhor. Ali na beira da faixa, na Boa Vista, se dava bem com todo mundo, tinha vários comércios ali. Um dia ele saindo de um desses comércios, caiu duro no chão. Morreu. Dessa maneira o Moacir. E então o que aconteceu? Fomos para o sepultamento ali, já com esse testemunho todo escrito em nossos corações, né? Porque foi uma época da vida que a nossa fé, assim, olha, não foi nós que fizemos, mas foi o Senhor, mas fomos testemunhas e participantes de alguém que foi tirado das trevas para a luz. E então se reunimos todos lá no funeral dele. O que que acontece? Ele ia todo domingo à igreja, pois foi no domingo o sepultamento dele. E o que que aconteceu? No domingo à tarde estavam familiares, amigos, vizinhos, eu, lá naquele funeral, e o pastor Jorge falou: todos vocês que estão aqui, o Moacir convidava para ir nos cultos lá na casa dele. E ele ficava triste, porque ninguém ia. Mas hoje todos que ele convidou estão aqui e vão ouvir a palavra de Deus hoje que ele queria que vocês ouvissem. E o pastor Jorge abriu a Bíblia, fez uma pregação de meia hora para o pessoal todo que estava lá. Todo o pessoal que estava lá era parentes, amigos, familiares, vizinhos, tudo era pessoa que ele convidou para ir no culto, no domingo de tarde, na casa dele. Mas todos assistiram o quê? Uma pregação do pastor presidente da congregação dele no domingo de tarde no funeral dele. Ele, morto, conseguiu trazer mais almas do que em todos os seus 8 anos de servindo a Deus. Vê que maravilha isso, que bênção, né, irmãos? Então, o que aconteceu então, né? Só que, como eu sou um cristão que fala a verdade a todo momento, tinha acontecido um fato assim. Eu cheguei lá nesse funeral e falei com o pastor Jorge, né? Tá vendo, pastor? Lembra dessa alma que nós dois conseguimos, né, trazer para Jesus, que bênção. Aí o pastor falou: mas acontece que tu saiu da igreja. Ele ficou até o fim. Tudo bem. Eu não questionei, não disse nada para isso daí. Mas dei honra a quem tem honra. Quem pregou no funeral dele foi o pastor. O pastor, o presidente, estava lá e o patrão do Moacir, que foi patrão dele a vida inteira também, pagou todo aquele funeral ali para ele. Pessoas que fizeram talvez mais parte da vida dele do que eu, né?
né? Eu respeitei o espaço de todos eles, né? Mas quando eu cheguei em casa, né, eu falei com o Senhor: ó Senhor, se o Senhor me disser, eu sei que Ele está na glória contigo, mas se o Senhor me disser que Ele está na glória contigo, eu me alegrarei muito. E o que que o Senhor me respondeu? Eu ali dentro do meu quarto orando, o Espírito Santo me respondeu assim: o Moacir é uma pedrinha que está na tua coroa, porque foi tu que ganhaste essa alma. E então eu me lembrei do tempo que eu era criança, que os crentes diziam que cada salvo ia ter cada alma que a gente ganhasse ia ser uma pedrinha na coroa. Aí eu me maravilhei, então quer dizer que aquilo é verdade? Então aquilo que os antigos crentes diziam lá na minha infância é verdade, a história da pedrinha na coroa. Eu me alegrei muito assim com aquilo ali e logo telefonei para minha mãe. Telefonei para um pessoal meu e contei na hora ali no telefone aquela experiência que eu tive, que o Senhor me disse que o Moacir era uma pedrinha na minha coroa e que ele está salvo. Porque se ele não tivesse salvo, não seria pedrinha na coroa de ninguém. Então, aquele homem, o que acontece como foi lido esse versículo? Ele nasceu de novo, passou pelo novo nascimento e foi descansar com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu glorifico muito a Deus por isso, por ter esse testemunho hoje para contar. E eu te peço, né, que compartilhe esse testemunho, se ele te alegrou, se ele avivou a tua fé, porque teve pessoas que me disseram que esse testemunho avivou a fé deles. Só que eu ainda não tinha feito um vídeo desse testemunho. Bendito é o nome do Senhor e aleluia. Então, eu vou fazer nesse momento uma oração. Que Deus abençoe a todos que estão aí ouvindo essa live, né? E se você ainda não nasceu de novo, que possa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, deixar tudo para trás, abandonar as correntes, os guias, todo o paganismo que o mundo te ensinou. Lembro-me que antes de, lá no tempo que nós estávamos no mundo, meu tio ainda razoava dizendo, né, o Moacir é um cara legal, mas aprendeu errado, porque nós tínhamos aprendido certo e estávamos desviados. Nós nascemos numa família assembleiana, fomos levados a EBD desde criança e estávamos desviados naquela época ali, no ano de 2002. E aí ele dizia, o Moacir é um cara legal, mas aprendeu errado. Aí eu pensava, pois é, e nós aprendemos certo e estamos errado, né? Mas é bem coisa do ser humano isso, errar. Foi por isso que o Senhor Jesus, aleluia, esteve naquela cruz. Foi por todos nós, irmãos. Então oramos. Altíssimo Deus e soberano Pai, agradeço-te, Senhor, por essa live, por esse testemunho. Peço-te, Senhor, que abençoe com o teu poder a cada pessoa que ouviu esse testemunho, Pai amado. Que sejam libertos de todo o paganismo, de toda, aleluia, de todo o sistema religioso, Pai amado, mas que conheçam a tua verdade, que conheçam a pessoa de Jesus Cristo, que conheçam o novo nascimento, como a tua palavra disse, aleluia, nessa mensagem, nesse testemunho. Entrego-te, Senhor, nas tuas mãos, Pai amado, as nossas vidas, a minha vida e a vida da pessoa, Pai amado, que está ouvindo este vídeo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.